Bom, pessoal, nós vamos aqui abordar no seminário de Geomorfologia o tema minerais. A equipe é composta por mim, Luiz César Pimentel, e a Thaís Oliveira. Para iniciar a nossa apresentação, a gente vai tratar sobre algumas definições importantes, como a mineralogia. A mineralogia ela é um ramo das ciências geológicas que se dedica ao estudo dos minerais, através de suas propriedades, constituição, estrutura, a sua origem e os seus modos de ocorrência. A mineralogia, até pouco tempo, ela não era considerada uma ciência, né? Ela é uma ciência relativamente nova. Ela era entendida apenas como um método prático para identificar as substâncias, substâncias úteis, né? Puramente utilitárias, né? Minerais que tinham um valor econômico. Mas com o passar do tempo, a mineralogia ela vai evoluir e atualmente ela se dedica para além da importância econômica dos minerais. Ela trabalha e desenvolve estudos, né, com todas as substâncias mineralizadas, com as suas propriedades físicas, químicas, estruturais, né, e com seus lugares de origem. Né? Só para você ter ideia, a Associação Internacional de Mineralogia diz que atualmente existem cerca de 4.714 espécies de minerais já catalogados. Né? Desses, 150, eles podem ser considerados, 150 minerais desses catalogados, eles podem ser considerados comuns. Outros 50, eles são ocasionais, né? E o restante, eles são raros ou extremamente raros. Né? Então, a mineralogia ela evoluiu para uma ciência onde realiza o estudo desses minerais de uma forma mais intrínseca, né? Mas o que são os minerais? Os minerais eles são elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos. Né? Então, aqui é um ponto importante para a gente poder classificar como sendo um mineral. Para você considerar que seja um mineral, ele tem que ter sido formado a partir de um processo natural, de um processo inorgânico. E ele também tem que estar na sua forma sólida, cristalina. A composição química, as propriedades bem definidas do mineral fazem com que ele seja único e assim receba um nome característico. Sendo os minerais, são os constituintes básicos das rochas que formam a litosfera. Aqui a gente tem um exemplo de uma rocha, né, o granito, que ele é formado por 3 tipos de minerais, o quartzo, o feldspato e a mica. Então, no seu processo de formação, os minerais eles se agregam para poder constituir as rochas, que é o tema que vai ser tratado pela outra equipe aqui da nossa turma, né, de geomorfologia. Um fato interessante, né, que muitos questionam, no caso da água, a água ela é considerada um mineral. Se a gente for analisar o que define, né, o que são minerais, a água ela não é um mineral porque ela não tem a sua forma sólida, a sua forma cristalina. Tá, Luiz César, e se a gente colocar a água lá na forminha, colocar no congelador e solidificar ela vai ser considerada mineral? Não, porque é um processo antrópico, né? O homem foi lá, pegou a água, colocou na forminha, colocou lá na geladeira. Então, ela não pode ser considerada um mineral. Né? O petróleo também, muitos pensam que o petróleo ele é um mineral. O petróleo ele não é um mineral. Ele não é formado por um processo inorgânico. Né? A origem dos minerais. Os minerais eles são originados de várias formas. Né? Os minerais magmáticos eles são aqueles que resultam da cristalização do magma, constituem as rochas ígneas ou magmáticas. O magma é a rocha ainda naquele estado pastoso do interior da crosta terrestre, e quando ela passa por um processo de resfriamento e de solidificação, elas vão formar os minerais. E quando esses minerais eles se agregam, eles dão origem às rochas. Um fato interessante que vale destacar dos minerais magmáticos é que quanto mais rápido for o processo de cristalização, ou seja, quando o magma ele passa do estado pastoso para o estado sólido, esse processo de cristalização, quando ele for mais rápido, menores serão as fases cristalizadas do mineral. Ou seja, ele vai ter uma composição
de uma quantidade menor, né, de minerais. Ele vai ter um maior volume de material não cristalizado. Alguns exemplos são as rochas, as obsidianas, né, ou os vidros vulcânicos, de cerca de 70% a 80% da sua composição são rochas ígneas, magmáticas, são formadas por um único tipo de mineral, podendo chegar a resultar apenas vidro, né? Por outro lado, quanto mais lenta for esse processo de cristalização, de solidificação, maiores serão os constituintes gerados, né? Gerando os pigmatitos, né? Então, no caso lá do granito, o granito a gente vê que tem vários pigmentos, são grãos grosseiros de minerais que constituem aquela rocha, e aquilo ali ele se originou justamente de um processo de cristalização mais lento. Os minerais metamórficos, eles se originam principalmente pela ação da temperatura, né, da pressão litosférica e da pressão das fases voláteis sobre as rochas magmáticas, sedimentares e também sobre outras rochas metamórficas. Os minerais eles podem ser formados também a partir de soluções, originam-se pela deposição devido à evaporação, variações de temperatura, pressão, porosidade e o pH. A evaporação do solvente, por exemplo, ele tem ali um processo químico e pode originar a formação de um mineral. A perda de gás agindo como solvente também origina alguns tipos de minerais. Diminuição da temperatura ou da pressão dessas substâncias. Interação de soluções, interação de gases com as soluções e ação de organismos sobre soluções, né? Organismos vivos, no caso aqui, alguns animais marinhos, né? Eles retiram da água salgada o carbonato, né? Formando aí, dando origem aí a rocha, a minerais de origem calcária. E nós temos também os minerais sublimados, que são aqueles formados diretamente da cristalização de um vapor, como também da interação entre vapores e destes com as rochas, dos condutos por onde eles passam. E a gente tem um exemplo do enxofre. Bom, pessoal, eu vou apresentar agora um pouco sobre as propriedades físicas dos minerais. A identificação dos minerais é feita através de suas propriedades físicas, que são decorrentes de suas composições químicas e de suas estruturas cristalinas. As propriedades físicas utilizadas para essa identificação são o hábito cristalino, o brilho, a cor, o traço, a dureza, fratura, clivagem e a densidade relativa. E aqui abaixo a gente tem dois exemplos de minerais, que no caso seria a ametista e o quartzo rosa. Agora nós vamos detalhar essas propriedades um pouco mais a fundo. A primeira propriedade é o hábito, que no caso seria a forma geométrica externa, habitual, exibida pelos cristais dos minerais, que reflete a sua estrutura cristalina. E aqui abaixo temos algumas imagens que dá para diferenciar os formatos de hábito existentes nos minerais. Temos também o brilho, que está relacionado com a maneira como esse mineral reflete a luz, que vai depender de inúmeros fatores, né? Entre os quais os índices de refração, a absorção da luz e as características da superfície. O brilho dos minerais ele pode ser de dois tipos, o metálico e não metálico. E abaixo a gente destaca essas duas imagens que dá para diferenciar bastante esses dois tipos de brilho, né, que os minerais possuem. Temos a cor, né, que é a cor exibida por um mineral, o resultado da absorção seletiva da luz. E o fato de um mineral absorver mais de um determinado comprimento de onda do que os outros faz com que o comprimento da onda restante se acompanhe numa cor diferente da luz branca que chegou ao mineral. Então, no caso, ele vai se referir ao que vai ser refletido e vai diferenciar a cor dele de uma cor de luz branca normal. Os principais fatores que colaboram para a absorção seletiva são a presença de elementos químicos na composição desses minerais, que vão dar a cor e que vai diferenciar um do outro. Temos também o traço, né, que é a cor do pó de um mineral obtido quando este é riscado contra uma placa ou fragmento de porcelana de cor branca e áspera. O traço desse mineral em questão é sempre o mesmo, independente da cor.
Então, justamente o que vai diferenciar esses minerais é a cor do pó que vai ser expelida por cada um ao ser riscar alguma superfície. Temos também a dureza, que é a resistência que o mineral apresenta ao ser riscado. Para a classificação, utiliza-se a escala de Mohs, que utiliza como parâmetro a dureza de minerais comuns, variando de 1 até 100. Na imagem à direita dá para ver essa escala descrita também com alguns minerais como exemplo. Temos a fratura, que refere-se à superfície irregular, e a curva resultante da quebra do mineral. Obviamente, é controlada pela estrutura atômica interna do mineral, podendo ser irregular ou conchoidais. E abaixo nós temos 2 exemplos de conchoidais e um exemplo de uma fratura irregular. Temos a clivagem, que é a forma como muitos minerais se quebram, seguindo planos relacionados com a estrutura atômica interna, paralelos às possíveis faces do cristal que formariam. Os tipos de clivagem são descritos pelo número e direção dos planos. Aí, na imagem à direita, podemos observar um exemplo de um mineral sofrendo, né, um processo de clivagem. Temos a densidade, que no caso é a relação entre o seu peso e o volume, geralmente expressa em gramas por centímetro cúbico, sendo sempre a mesma, né, dentro de certo limite. E é o número que indica quantas vezes certo volume de mineral é mais pesado que o mesmo volume de água a 4 graus Celsius. Na maioria dos minerais, a densidade varia entre 2,5 e 3,3. E abaixo nós temos 2 exemplos. Algumas curiosidades sobre os minerais. Na Idade da Pedra, as pinturas rupestres em grutas eram feitas com pigmentos de hematita vermelha e óxido de manganês negro. As 2 últimas guerras mundiais aceleraram a necessidade de emprego de minerais como fontes de extractação de matérias-primas essenciais para as indústrias bélicas. Calcula-se que a partir de 1900 se teriam extraído da Terra mais minerais do que em todo o período anterior da história da humanidade. Além da necessidade de emprego de substâncias já conhecidas, tem vindo a ser descobertas novas aplicações industriais para muitos minerais antigamente supostos de menor interesse. Pessoal, nós separamos aqui 2 reportagens bem interessantes, bem análogas também, antagônicas, né, digamos assim. Essa primeira aqui é do portal de notícias UOL, onde ele vai fazer aqui uma abordagem sobre a exploração do ouro na Amazônia. Faz uma discussão sobre os garimpos ilegais, né? Abordando dois fatores bem interessantes. Primeiro, os fatores sociais, destaca a situação degradante por alguns mineradores lá da região, né? Bem como também os impactos ao meio ambiente, uma vez que as técnicas utilizadas são técnicas que agridem muito o meio ambiente, né? Então, é um tipo de exploração sem controle, sem fiscalização. A gente tem que lembrar que um mineral, para ele ser formado, ele passou milhões de anos, né? Milhões e milhões de anos. Então, é um recurso considerado como não renovável. Então, a exploração ilegal pode comprometer alguma dessas jazidas. E aí nós temos também outra reportagem do G1, que fala sobre Brasil obtém permissão da ONU para explorar minério em fundo do oceano. Já falando que hoje nós temos aí alta tecnologia para explorar os minerais, alto conhecimento, né, já passando por um processo, né? O Brasil precisou de autorização da ONU porque são em águas internacionais, mas passando por um processo de certificação, de licenciamento, né, e a adoção de alta tecnologia aí para a exploração, né, desse mineral. Aí agora, pessoal, a gente gostaria de destacar as fontes de pesquisa que nós utilizamos na realização desse trabalho. As 2 primeiras são fontes de livro e as 3 últimas de sites que a gente retirou algumas das informações para colocar no nosso trabalho.